Jeremias 8, versículo de 8 a 10. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Graças a Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. Os judeus, eles tinham retornado do cativeiro. Esse é o momento que eles já tinham acabado de reconstruir, de levantar as muralhas, os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém. Retornavam do cativeiro. O cativeiro, vocês sabem muito bem, tenho falado aqui, veio por diversas coisas. Foram anos de rebeldia, de rejeição da aliança de Deus. Os 3 últimos reis de Judá, o Joaquim e Zedequias, o Joaquim, rei Joaquim, e Zedequias, reis de Judá, foram uma gota final de maldade. Eles iam fazendo. Alguém que conhece as coisas de Deus e vai fazendo o mal, vai fazendo. Chega um ponto que a corda arrebenta. Deus é um Deus que Ele dá oportunidade para todos nós. Às vezes tem gente que está praticando alguma coisa errada e acha que eu estou fazendo e nunca aconteceu nada errado. Não aconteceu porque Deus está usando de misericórdia. Deus tem tido misericórdia. Está dando oportunidade para ele se voltar para Ele, para Deus. Porque quando quebra, arrebenta tudo, né? Cai teto, parede, cai a casa. E assim foi com o povo de Judá. Aqui as tribos do sul. Em Jeremias capítulo 5, nos mostra bem no versículo 30 e 31, diz que assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Coisas todas erradas. A coisa errada estava desde baixo até em cima. Desde o povo, eram os profetas trazendo palavras falsas, aquelas palavras para agradar as pessoas, né? Os profetas profetizando falsamente, sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Quer dizer, o que vocês vão fazer quando eu começar a agir contra vocês? Desde o pequeno até o maior, estavam tudo errado. Os profetas dizendo ao contrário daquilo que Deus queria. Em Jeremias 6, versículo 10, diz assim: a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Está escrito lá, Jeremias 6, 10, a parte B do versículo. A palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, eles não gostam dela. E quando nós nos afastamos da palavra, nós perdemos, porque a palavra de Deus é a vida de Deus para a nossa vida. Então houve muita degradação moral, espiritual, adultério, prostituição. Onde não tem palavra de Deus, entra tudo que não presta. Vocês sabem disso. Negavam o Senhor, dizendo não é Ele. Está ali em Jeremias 5 em diante. Abandonaram a palavra. Está escrito que até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. Quer dizer, aqueles camaradas profetizando, usando o nome de Deus em vão, falsamente. E Deus fala que Deus falando que eles não passavam de vento, porque com eles não estava a palavra certa, de verdade. Eles profetizavam segundo a vontade de cada um, né? O que você quer que eu fale para você? Eu quero bênção, a pessoa está toda errada. Eu quero que isso, aquilo, então eu vou te profetizar isso e isso para você.
Está errado. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela tem um prumo. Não é a palavra de Deus que tem que se encaixar à minha vontade. Eu tenho que me moldar à vontade de Deus. Isso é para qualquer um. Havia violência, idolatria, deixaram como vocês me deixaram e serviram os outros deuses estranhos na vossa terra. Estava tudo errado. Havia uma falta de discernimento também espiritual. Ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não veis, tendo ouvidos e não ouvis. Quer dizer, tudo isso trouxe a queda, trouxe a desonra. Houve muita desonra, porque o pecado traz isso, a consequência traz desonra, traz maldade. Quando nos afastamos de Deus, Deus puniu eles. Quem puniu foram as atitudes dele. Por que Deus permitiu isso? O ser humano tem o seu arbítrio de fazer as coisas. Foi as suas atitudes. Uma vez uma senhora perguntou: por que Deus permite que haja fome na África? Quer dizer, por que está acontecendo isso? Eu falei: a senhora está culpando a Deus? Lá no Guarujá, está culpando a Deus de tudo que acontece no mundo? Porque passa fome. Eu fiz uma pergunta para ela: no seu bairro a senhora faz alguma coisa para ajudar alguém? Não teve uma palavra para me falar, ficou calada. Está fazendo alguma coisa? É dizer, as pessoas não fazem a sua parte. E é fácil culpar Deus, né? Porque Deus, os seres humanos fazem. E o que levou esse povo a sofrer desse jeito, cativeiro, por 70 anos, foi eles mesmos. Os nossos erros, nossas falhas, quando nós não nos voltamos para Deus, porque todos nós estamos sujeitos a falhas. Mas o que Deus quer de mim e de vocês? É que se volte para Ele. Amados, quando o homem se volta para Deus e confessa a Ele, se arrepende, o coração de Deus derrete. É que nem coração de mãe, muito mais do que um coração de mãe. Às vezes o filho é rebelde, de repente ele chega do lado da mãe, dá um abraço: mãe, eu te amo, me perdoa. A mãe logo derrete ali. E o coração de Deus é misericordioso. E quando Deus perdoa, não pensa que Deus, olha, eu te perdoo, mas tu fez aquilo. É como se apagasse tudo que você fez. É perdoado mesmo. O ser humano fica guardado, né? Eu te perdoei, mas tu pisou comigo ali embaixo, tu fez aquilo. Fica sempre na memória do ser humano. Deus é diferente. Quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Ele tira. Ele apaga as nossas transgressões e não lembra mais dele, não fica jogando no nosso rosto. Deus nos perdoa. E o prazer de Deus é que o homem se volte para Ele. A bênção, mas eu quero ser abençoado, está na mão de Deus. A saúde está na mão de Deus, a paz está na mão de Deus. Tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Mas temos que ter a humildade de nos voltar para Ele. E nesse momento dessa convocação que eu li aqui para vocês do capítulo 8, em que Esdras lê a lei diante do povo, sabe quantas pessoas tinham? Os muros tinham sido levantados, reconstruídos, tinham umas 50 mil pessoas ouvindo. Olha, foi da alva até atardecer, umas 6 horas, o Esdras falando e o povo tudo de pé, ouvindo e comendo aquela palavra. E não era palavra para passar a mão na cabeça, não. Palavra dura. Às vezes achamos que a palavra de Deus é muito dura para nós. Mas amado, às vezes Deus tem que tratar com a gente. Nós temos que ter a humildade de olhar para a nossa vida e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Pessoas se revoltam: é porque Deus quer isso, mas todo mundo é assim, todo mundo. Eu não tenho nada a ver com todo mundo. Deus ama a mim, o meu negócio é com Deus. Então 50 mil pessoas estavam ali ouvindo, porque a reforma dos muros de Jerusalém foram 52 dias. Mas o mais difícil é a reforma espiritual, essa é mais demorada. Você fazer coisas materiais é mais fácil, mas reconstruir espiritualmente isso demora. Tratar, porque o ser humano não é complexo. Às vezes a pessoa fala para você assim:
Eu já tive conversa com alguns pastores e falando: fui lá, eu tinha um problema na igreja, fui lá atrás, chamei o casal, chamei fulano, lá e resolvemos, saiu tudo resolvido. Eu falei: será que tão fácil assim? Perdoou. Será? Eu acho que não é assim. Pela experiência que eu tenho, pessoa toda machucada, de repente de uma hora para outra, tá bom. Que tem um processo de cura, né? Coisa não é assim. 2 mais 2, já está resolvido. Demora. Cura, tratamento de Deus. Por isso que a restauração espiritual, ela demora bastante. Então, nesse momento em que Esdra, que era o escriba e também era sacerdote, estava falando, todo o povo estava ouvindo. Umas 6 horas ouvindo aquele homem trazendo as palavras do Senhor. Sabe aquele povo que vem do cativeiro? Eu estou aqui, eu sofri já no cativeiro, fiquei 70 anos na Babilônia, agora eu só quero ouvir palavra de consolação. Deus tinha palavra de consolação, mas primeiro Deus trouxe para eles a verdade. Primeiro veio a pregação da palavra. Palavra de Deus, não tem nada mais poderosa do que a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes. Ela tem 2 cortes como a espada, ela penetra na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus pode produzir isso, entrar no lugar mais profundo do nosso coração. Às vezes a pessoa tem uma ferida na alma, lá dentro do coração, que às vezes você lê um livro de autoajuda, aquilo só passa por cima. Você ouve uma palavra, um conselho de alguém, aquilo trata por cima, cura por cima, mas não cura lá no interior, porque a palavra humana, ela não penetra na divisão da alma e do espírito, não vai lá dentro, mas a palavra de Deus vai, ela vai lá dentro e cura a gente lá dentro. Só a palavra de Deus tem esse poder. E eu quero dizer para vocês que eu já fui curado por Deus quantas vezes lá dentro, aquela coisa que você não pode falar, lá dentro, aquela dor, aquela ferida, e de repente Deus vai lá dentro e trata você e cura. Glória a Deus. Porque tem coisas que você pode falar, tem coisas que não. Teu coração às vezes está tão machucado, mas a palavra de Deus vem com cura. Glória a Deus, e cura mesmo de verdade, porque é poderosa a palavra de Deus. E o Espírito Santo está aqui para curar o teu coração hoje, as feridas adquiridas durante a luta, porque os embates da vida são grandes, amados. Cada um tem uma maneira de se defender, né? De reagir. Tem uns que são mais fortes, outros são mais frágeis. A gente não pode criticar, cada pessoa, cada um. E às vezes você está com uma ferida que foi adquirida no decorrer da tua luta, está com uma marca ainda, a ferida não fechou, não cicatrizou. Deixa o Espírito Santo tratar com você através da palavra. Deixa Deus. A palavra é mais penetrante do que palavra alguma, do que uma espada de 2 gumes. É apta, é poderosa para entrar no teu coração, lá no profundo, e te curar nesta noite. Aleluia. Se não fosse a palavra de Deus, nós estaríamos mortos, perdidos. É noite de cura. E através da palavra, da exposição da palavra, que parecia dura, ela estava curando o povo. O povo estava sendo curado pela verdade. Não é escondendo. Vocês foram bonzinhos, vocês foram bons demais, foram legais, vocês sofreram bastante. Não, vocês pecaram contra Deus, vocês se voltaram contra Deus, mas agora Deus está te dando mais uma oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. A palavra de Deus traz a verdade. E Esdra, ele trouxe ali em Neemias capítulo 8, você pode ler a respeito, ali junto à porta das águas, ele falou ao povo, foi uma pregação, falando a verdade. E depois que ele trouxe, trazendo
colocou um púlpito, ele ficou acima do povo, um púlpito de madeira, como está escrito aí no livro de Neemias. Ele abriu diante do povo, ele falou, ele trouxe a palavra, e depois a Bíblia diz que Esdras louvou ao Senhor, e o povo respondia amém, amém. 6 horas de pé. Hoje em dia, se você ficar meia hora de pé, pessoas te ouvindo 1 hora, as pessoas já não aguentam mais. Sentado, ai, não vejo a hora de sair. Por que eles ficaram tanto tempo? Porque eles estavam com fome, com sede de Deus, e leram o livro da lei, olha, e declarando e explicando o sentido da palavra, faziam que lendo eles entendessem. Então eles começaram a se alimentar da palavra que ia sendo falada de uma forma simples, que eles pudessem entender. Olha, vocês falharam aqui, vocês erraram aqui, mas quando o homem falha e erra perante o Senhor e se volta para Deus, Deus é Deus de perdão. Sabe o que estava acontecendo? Um avivamento, um verdadeiro avivamento. O avivamento, ele começa pela palavra de Deus. Quando abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, a importância de ler a palavra e de ouvir a palavra. A palavra começou a fazer efeito. A Bíblia diz que o povo, nesse tempo que estava de pé ouvindo, chorava ouvindo as palavras da lei. Eles sabiam muito bem que tinham falhado perante o Senhor, e que depois de 70 anos, muitos deles já estavam bem velhos e muitos já tinham morrido. Eles sabiam que Deus estava dando mais uma nova chance. Nosso Deus é Deus de nova oportunidade. Ele sempre tem uma nova chance para a gente, para viver. Às vezes a gente acha que não vai viver. Eu nunca vou experimentar isso na minha vida, eu nunca vou viver isso mais na minha vida. Mas Deus tem uma nova oportunidade, um novo tempo para a nossa vida, um tempo de alegria. E quando o povo já estava quebrantado, porque a palavra de Deus, quando ela vem, a exortação, o ensino, ela nos deixa pequenos, a gente fica com o coração quebrado. Realmente eu pequei contra Deus, foi eu que falhei, foi eu que pequei, eu fiz errado, eu deixei de fazer isso, eu me afastei de Deus, eu estou sofrendo. Então a palavra de Deus vai te moendo, moendo. E quando Deus viu o povo todo quebradinho, humilde, ouvindo a palavra, se arrependendo, porque o arrependimento é a porta para o perdão. Não existe perdão onde não tem arrependimento. Se a pessoa não reconhece o seu erro, que pecou contra Deus, não é contra as pessoas, contra Deus, o perdão não vem sobre a vida dele. Mas aquele que confessa o seu pecado e abandona o pecado, ele se alcança a misericórdia de Deus. E o povo foi se voltando. Aí Deus, através de Esdras, falando: ide, agora é um tempo novo, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções que não têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Primeiro veio o confronto com a palavra, e no confronto com a palavra vem o arrependimento. Eu não quero mais ser assim, eu quero mudar. Aí Deus vem com alegria. É tempo de alegria, não é tempo de vocês ficar tristes mais, porque o tempo da tristeza já passou. O pecado de vocês foi perdoado. Deus está levantando vocês, uma nova chance. Abraça a oportunidade que Deus está te dando. Glória a Deus. Aquela multidão ouvindo, aquele tempo todo, 5 a 6 horas, começou lá para as 5 da manhã, a meio-dia, e o povo tudo ouvindo e chorando, recebendo. Ninguém ali sentiu o tempo passar. Todos estavam atentos à palavra de Deus. Um verdadeiro avivamento, uma genuína restauração, um verdadeiro arrependimento, ele só vem através da palavra. Quando nos confrontamos com a palavra, peraí,
A Bíblia diz assim: mas eu estou andando dessa maneira. O que aconteceu? Eu errei, eu pequei contra Deus. Não precisa falar para ninguém, precisa ficar fazendo propaganda para os outros. Você tira a tua conclusão. Eu errei contra Deus. Pai, me perdoa, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti, Senhor, mas eu não estou, meu coração não está em paz. Meu coração está triste, porque quando a gente perde a comunhão com Deus, o coração da gente fica perturbado, nada satisfaz, você fica uma pessoa insatisfeita, pode ter tudo, mas não tem nada. Parece que está tudo certo, mas não está. As pessoas, sabe, tentam fazer alguma coisa para preencher, porque o coração está infeliz, está insatisfeito, porque sem a presença de Deus, nós somos pessoas vazias, por mais que a gente possa possuir. É só a presença de Deus que pode trazer essa alegria dentro de nós, preencher o vazio dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que eles ouviam a palavra, eles queriam mais. Eu quero mais dessa palavra, eu quero mais dessa palavra, eu quero mais. A palavra do Senhor diz que eles se inclinavam e adoravam o Senhor, se inclinavam e adoravam o Senhor, colocavam o rosto no chão, sinal de humilhação. Pecamos, Senhor, mas perdoa, nós te adoramos. Se levantavam, produzido através da palavra. O verdadeiro arrependimento vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus veio poderosa. A palavra de Deus é forte, porque ela não fala forte aqui no nosso ouvido, ela fala dentro do nosso coração. Eu vou para minha casa, mas a palavra de Deus vai ficar dentro de nós, martelando. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que os miúdos sarpenham a rocha, vai batendo, quebrando, e essas pessoas se lamentavam, se arrependiam. O orgulho foi colocado de lado, aquela altivez, aquele orgulho, aquela coisa, mas eu não preciso disso, eu preciso disso, eu preciso de Deus, eu quero a presença do Senhor na minha vida, eu quero uma vida diferente que Deus tem para a minha vida. Se Deus tem promessa para mim, então eu quero as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu quero isso. Avivamento estava acontecendo. Glórias ao nome do nosso Deus. Um tempo novo estava chegando. Uma verdadeira alegria de Deus estava chegando. Essa alegria que vem do céu. Ide comer as gorduras, beber as doçuras, enviar as porções àqueles que não têm. Pega alimento, leva comida para aqueles que não têm. Não é dia de vocês ficarem tristes, porque Deus está conosco. Deus estava dizendo, é tempo novo de se alegrar. O pecado de vocês foi perdoado. A alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Glória a Deus. Glória a Deus. Era um dia diferente, foi um dia separado. Os levitas, eles disseram, calai-vos, este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Era proibido ficar triste. Por quê? Porque o Espírito Santo estava presente, Deus estava presente. É proibido ficar triste. E eu quero dizer aqui nesta noite, como naquele dia falou Esdra, é proibido ficar triste na presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então todo o povo se foi a comer, a beber, enviavam porções para aqueles que não tinham, fizeram festas, se alegraram, foram 7 dias se alegrando na presença do Senhor. Era uma alegria, porque a amargura saiu, a angústia saiu, a tristeza profunda no meio do povo saiu. Através da palavra, a tristeza sai, a angústia sai, porque a palavra tem poder de cura.
se teu coração está magoado ou triste, se teu coração ainda está ferido, há uma cura de Deus para dentro do teu coração. Hoje é noite de cura, é noite de restauração, é noite de te levantar, como cantamos esse louvor. Quero voltar ao primeiro amor. Deus falou ali nesse livro, no livro de Apocalipse: lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. A igreja de Éfeso, eles tinham deixado o primeiro amor. Lembra onde você caiu, retorna e volta ao primeiro amor. Sempre precisamos estar voltando ao primeiro amor. A vida nossa é feita de recomeços. Sempre estamos recomeçando. E esta noite é tempo de recomeçar. É tempo de voltar para Deus. Aleluia. É tempo de cura. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Salmo 30 e o versículo 5 diz assim para nós: porque a sua ira, falando a respeito da ira de Deus, ela dura só um momento. Essa ira de Deus é quando Deus nos chama a repreensão, nos mostra o nosso erro. Deus fica triste conosco quando estamos no erro, porque a sua ira dura um só momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Quem sabe a tua noite tem demorado, mas a alegria virá pela manhã. Glória a Deus. E a nossa alegria só virá com a presença de Deus, através da palavra. Jesus falando aos discípulos no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 20: na verdade eu vos digo que vocês vão chorar. Porque Jesus estava prestes de ser levado para a cruz, né? Vocês vão chorar e vão se lamentar, falando dos discípulos que iam ficar tristes. O mundo vai se alegrar. O mundo estava se alegrando com a morte de Jesus. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém mais tirará, ninguém mola tirará. Glória a Deus. Aqui já está falando da presença do Espírito Santo. Glória a Deus no nosso coração. Alegria. Deus tem um tempo de alegria, um tempo novo de restauração, um tempo novo de cura, um tempo novo de nos levantar na sua presença. Glória a Deus. A alegria da igreja, a nossa alegria, ela veio através da morte de Jesus Cristo na cruz, onde nossos pecados foram perdoados, onde nossas culpas foram cravadas ali na cruz, nossos pecados, ali na cruz, nós fomos perdoados. A nossa alegria estava ali na cruz. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A alegria vem pela ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia Jesus levanta dentre os mortos, trazendo esperança, trazendo alegria para o homem perdido. Glória a Deus. A alegria da igreja vem pelo derramar do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo que foi derramado no coração da igreja ali no Pentecoste. E até hoje o Espírito Santo está sendo derramado no coração do homem que se volta para Deus, para trazer uma alegria que você não experimenta no mundo. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 32 e versículo 7: Tu és lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Alegria que vem de Deus. Foi por isso que Abacuque, ele traz um cântico, vendo um tempo de derrota, ele traz um cântico de alegria. Ele consegue ver o futuro, ele consegue ver além. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira
oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e bendirei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aquela reunião em que Esdras está pregando, e Neemias está ali presente. Esdras traz a palavra ao sacerdote para trazer o povo à presença do Senhor. Tinham acabado de levantar os muros, faltava levantar altar, faltava levantar templo, tinha trabalho para fazer, mas precisavam estar com a vida reconstruída diante de Deus, precisava estar de comunhão com Deus. Quisermos fazer qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos da presença do Senhor para ter êxito no nosso trabalho. Mas o que tem a ver? Quer ter êxito no teu trabalho? Tem comunhão com Deus, que o seu trabalho vai ser abençoado. Anda com Deus, que Deus vai abençoar as tuas mãos aonde você colocar as mãos. Anda com Deus, que a tua casa vai ser abençoada. Glórias ao nome do Senhor. E nesta noite, sendo aqui bem objetivo, nesta noite, Deus tem um tempo de alegria, um tempo de comunhão.